Se você ainda não sabe como adaptar o seu evento para o digital, a gente quer te ajudar. O TD é especialista em eventos online, não só na produção e organização, mas na atração de audiência qualificada para você falar com quem realmente se importa com seu conteúdo. É por isso que hoje a gente está aqui com a primeira edição do Varejo Summit, que já nasce como um dos maiores eventos online da América Latina focado em transformação digital no varejo. São mais de 40 mil inscritos, 65 conteúdos e tudo isso de graça. Quer melhorar seus resultados no online e conquistar seu cliente através de conteúdo de qualidade? Manda um e-mail aí, contato@transformaçãodigital.com para a gente te ajudar com o seu evento online. Investimentos são para aqueles que projetam além, para os que olham o mundo fora da caixa. É para os que acreditam no futuro, para os provocadores. Investimentos são para os que arriscam, os que se despertam, aqueles que mudam o destino. Para aqueles que resolveram entrar no jogo. O quanto você está disposto a ir em frente hoje? São nos momentos de crise que os verdadeiros jogadores se revelam. A EQI Investimentos se consolida como a maior assessoria do Brasil credenciada a XP Investimentos, além de atingir uma marca histórica de custódia em um momento de crise mundial. Momentos como o de agora, hoje, neste instante, eternizam histórias. Você não recua porque sabe que o objetivo é ganhar. Quando você se movimenta, faz tudo ao seu redor se movimentar também. Por isso, colocamos o cliente em primeiro lugar. Somos a EQI. Temos mais de 8 bilhões de reais sob custódia e estamos aqui para fortalecer o nosso maior orgulho. Você. Está todo mundo vendendo online, menos você? Prazer, somos a Nuvem Shop. Descubra hoje a nova fase do seu negócio com rapidez, simplicidade, segurança e o melhor, layouts personalizáveis grátis para deixar a sua loja virtual com a sua cara. Quem é empreendedor sabe que sempre existe um novo passo a ser dado. Junte-se a mais de 40 mil empreendedores pela América Latina e venda online pela Nuvem Shop para todo o Brasil. Nuvem Shop, potencializando histórias de sucesso. Uma mensagem pode mudar o mundo. Para todos, para muitos, para você. Mensagens conectam pessoas, ideias, marcas. Contatos transformam. Conversas inteligentes, incríveis, indispensáveis, colocam você um passo à frente. Take one step beyond. E aí pessoal, bem-vindos a mais um conteúdo do Varejo Summit. Eu sou Igor Lopes, estou aqui com vocês em todos esses conteúdos e a conversa de agora é com Bruno Oliveira, Head de Inovação e Novos Negócios da Nestlé Brasil. Antes de tudo, obrigado por falar conosco, Bruno.
O prazer é todo meu. Que legal que a gente teve essa oportunidade aí para fazer esse bate-papo virtual, né? Com certeza. Na falta do estúdio, ele vira virtual. E quem quiser continuar essa história aqui, essa conversa, mesmo depois que ela acabar aqui em vídeo, tem nossos links do LinkedIn aqui do lado, vocês podem entrar em contato por lá. Tem o chat, pode deixar sua dúvida, sugestão, e tem também o grupo do Telegram do Varejo Summit, que por lá a gente está sempre entregando mais conteúdo gratuito para vocês. Mas vamos entender um pouquinho assim da cabeça de quem trabalha na Nestlé no que diz respeito à inovação, né? Nestlé é uma empresa centenária, tá há vários anos aqui no Brasil, tem uma linha absurda de produtos, todo mundo compra a Nestlé de alguma maneira. Mas como trabalhar a inovação aí? Como vocês pensam a inovação no que diz respeito à empresa como um todo mesmo, né? Porque ele vai muito além do produto, né? Vai muito além do produto. Na verdade, eu vou te contar um pouquinho de como que a gente se estrutura e qual que é a visão que a gente tem de inovação na Nestlé hoje, né? Aqui a gente veio numa jornada de trazer e de começar a reinventar um pouco o que é a percepção sobre o alimento para o consumidor, né? Você deve conhecer bem, eu acho que quem está assistindo a gente aí conhece grande parte das nossas marcas, Ninho, Mucilon, Farinha Láctea, Garoto. Então, são marcas muito fortes que estão no dia a dia das pessoas já há muitos anos, né? Como você falou, a Nestlé é uma empresa centenária, ela já está aqui no Brasil há quase 100 anos e essas marcas passam a fazer parte do nosso dia a dia. Não só do nosso dia a dia, mas provavelmente do dia a dia dos nossos pais, do dia a dia dos nossos avós. Eu diria que mais que isso, até memória afetiva também, né? Porra, essas marcas todas fazem parte da infância, de uma certa maneira. Sem dúvida. São marcas que são marcas históricas, vamos dizer assim, e uma empresa que hoje tem 99% de penetração. Então, a gente está na casa de praticamente todos os brasileiros. O que traz um desafio para a gente do ponto de vista de inovação que é gigantesco. Porque como que a gente mantém essas marcas vivas, atendendo a expectativas que são completamente diversas, num cenário de mudança intensa, né? Então, o consumidor hoje mudou muito. Então, a gente parte para pensar a inovação dentro da Nestlé muito a partir dessa ótica do consumidor. Então, qual que é a expectativa que o consumidor tem sobre inovação quando ele pensa na Nestlé e em todas as marcas que estão embaixo do nosso negócio, né? Então, hoje a gente está aqui imerso num mundo de experiência digital. Então, você deve estar aí, você já deve ter pedido seu Uber Eats para almoçar, você deve ter feito algumas compras pela internet, a gente está aqui fazendo uma conferência digital, e isso aqui passou a ser o dia a dia das pessoas. A expectativa das pessoas em relação à experiência claro, o dia a dia ainda é muito esse, né? De você ir no mercado, fazer sua compra, passar no caixa, mas não pode ser só isso, porque a gente começa a ter um gap entre o que as pessoas esperam do ponto de vista do consumo das marcas, porque o consumo não é só comprar o produto, né? Mas é você pensar sobre ele, onde que você interage com ele, quando você vai executar a compra, qual que é esse universo que te cerca, quando você leva o produto para tua casa, qual que é a experiência que você tem. Então a gente olha muito para esse gap de expectativa que o consumidor passa a ter, principalmente ele estando nesse universo digital, né? E como que a gente traduz isso em experiência de inovação para a Nestlé. Então, respondendo um pouco do que você pensou, a inovação da Nestlé hoje ela está sendo vista dentro de um guarda-chuva maior, que é o guarda-chuva de transformação digital. Então, o time que orquestra a inovação, né, dentro de todos os processos, de todas as marcas da Nestlé, ele está sediado aí dentro de um guarda-chuva maior, que é o de transformação digital, justamente para a gente ter essa visão, né? Essa visão de como que a gente traz aí soluções para lidar com esse gap de expectativa, seja no canal de venda, seja na experiência com o produto, seja em tudo que a gente tem que construir por trás do ponto de vista de comunicação, de interação, para esse consumidor se surpreender com as nossas marcas, né? E no caso da Nestlé, eu acho que tem muito propósito também, né? As marcas trazem muito essa questão do propósito, bem viva nelas, assim. Muito propósito, e o que traz mais desafio para a gente como inovação, porque a gente quebra essa inovação em diversas frentes, né? Eu tenho que representar esse propósito de maneira muito forte no portfólio de produto. Então, o produto em si, ele é desafiado o tempo todo, né? Para cada vez refletir mais e traduzir melhor o propósito dessas marcas. O design da experiência com o consumidor, porque a marca não é só o produto, ela tem que transbordar aquilo. Na mídia, na interação do produto, na plataforma de serviço que ela te oferece. Então, a gente também tem ali, dentro dessa estrutura de inovação, um time olhando para a formatação de novos negócios, né, em cima dessas plataformas de marca. Então, como que a gente consegue criar novas experiências, novos negócios, novos serviços para traduzir esses propósitos que são propósitos grandes e intensos, né? Então a inovação não é só falar de coisas, né? A inovação é falar de coisas e de missões.
né? E aí, para a gente olha na Nestlé, essa jornada e tudo que a gente orquestra em termos de inovação para a Nestlé como um todo, olhando nessas duas dimensões, como que a gente traz experiência, seja por produto, por novo modelo de negócio, por uma campanha, por uma ativação, seja pela ampliação do potencial de propósito dessas marcas. Tudo de olho no cliente, né, obviamente, mas assim, como que vocês trabalham dados também? Como que vocês analisam esse cliente para poder entender o que ele quer e entregar exatamente aquilo que faça sentido para a marca, com o momento, com o propósito? Hoje a gente tem, como eu te disse, dentro desse guarda-chuva da transformação digital, um time olhando e orquestrando inovação, né, nas diferentes marcas e estruturas da Nestlé, mas a gente também estruturou o que a gente chama de Data Lab, né, que é uma estrutura dentro da nossa organização focada em intensificar esse relacionamento com o consumidor. Então não é o dado pelo dado, mas é o dado para a gente se aproximar mais, entender melhor o que esse consumidor espera das nossas marcas, traduzir, dialogar com esses consumidores e trazer esse consumidor para dentro da nossa jornada de inovação. Então, o como disso a gente tem hoje uma estrutura que orquestra, né, dentro da Nestlé como um todo, uma visão única e transversal sobre a captura de dados e a forma de colocar esses dados a serviço de geração de mais valor para o consumidor, seja por forma de produto, por forma de experiência, por forma de programa de vantagem, por meio de insights que a gente captura para alimentar nosso pipe de produto, ou transferindo tudo isso para a melhoria das nossas operações como um todo, para servir melhor esse cliente. Então, dados é transversal a tudo isso, e a gente tem hoje um time, um grupo aí, orquestrando essa visão dentro da Nestlé como um todo. E só um parênteses, a Larissa Frias, que cuida exatamente dessa parte, está aqui no Varejo Summit também. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre como a Nestlé está olhando para todos esses dados aí, dá uma olhada também nessa conversa com a Larissa. Só que essa área ela tem mais coisas, né? Você trabalha com startups também, todos os projetos de inovação passam por aí. Como que vocês desenham isso, assim? Como você já disse, né? Como é orquestrado tudo isso? A gente tem hoje um time muito multifuncional. Eu falo que só o multifuncional não cabe para esse time, é um time muito multifuncional, que a gente chama de iHub. E o iHub é a estrutura pela qual eu fico responsável dentro da Nestlé, e a gente trabalha em 4 grandes plataformas, vamos dizer assim. Uma plataforma de portfólio, que é olhar para as marcas e para as categorias e sustentar, né, ajudar as unidades de negócio a trazerem novos produtos, novas experiências dentro de marca e categoria, tá? O outro grupo, a outra plataforma que a gente percorre é o design de experiência. E aí é um design de experiência muito voltado para tecnologia que são consumer facing, né? Então, como que a gente consegue se valer de tecnologias, ou tecnologias tradicionais, ou tecnologias emergentes, para ampliar a experiência dos nossos consumidores com as nossas marcas? Então, aqui eu estou falando de realidade virtual, de realidade mista, eu estou falando de blockchain, eu estou falando de robótica, eu estou falando, enfim, de um pool de tecnologias que a gente formata para que isso seja consumer-driven e consumer-facing, né? Como é que o consumidor vai ser impactado positivamente pelo uso desses assets tecnológicos. Então, essa é a segunda plataforma que a gente tem dentro desse grupo. A terceira é uma plataforma de novos modelos de negócio. Então, aqui a gente cria negócios que podem ou está a serviço, né, desse transbordo que a gente tem do propósito das marcas da Nestlé. E aí eu vou te dar o exemplo, a gente tem um negócio que é Jogadeira, que é um negócio de serviço da marca Nescau. Então, Nescau, como a gente conhece, né, o produto, a bebida chocolatada, mas mais do que isso, Nescau fala sobre energia, Nescau fala sobre a nossa força, a nossa vitalidade e a energia que a gente tem para olhar para o mundo, para olhar para a vida. E isso vem muito para um mote do esporte. Como é que a gente coloca toda essa energia em movimento, né? Então, a gente criou uma plataforma de serviços que se chama Jogadeira, onde a gente consegue oferecer serviços em parceria aí com a Ana Moser, que desenvolveu toda uma metodologia de esporte que é bem específica, e a gente consegue trazer isso junto com a marca Nescau para oferecer o serviço de aulas de esporte em condomínios, em festas. Então, trazer essa opção do esporte, manifestar o propósito da marca, não só por meio do produto, mas por meio do serviço. E aí a gente amarra isso num modelo de negócio que é social, né? Porque não é um negócio que gera receita para a marca Nescau.
negócio que tudo que a gente traz de benefício, a gente tem uma parceria com o Gerando Falcões, onde a gente transfere essa grana para fazer a mesma coisa nas comunidades, né? Então, como é que a gente leva essas aulas, coloca o esporte dentro das comunidades por meio dessa plataforma jogadeira, que é um novo modelo de negócio. Então, eu também fico responsável por olhar para isso, né? E o quarto pilarzinho aí que você tinha perguntado, que é toda a parte de inovação aberta. Não dá para a gente olhar para os três e achar que a gente sabe tudo ou que a gente sabe resolver tudo. Muito pelo contrário, né? A gente não sabe o que a gente não sabe. Então, a gente tem uma plataforma aqui de relacionamento com startups, com universidades, com parceiros empresariais, justamente para a gente se alimentar nesse universo, né? E estar cada vez mais próximo do que está acontecendo no mundo e também para acelerar a entrega dos nossos projetos dentro desses outros territórios. Não, acho que é legal, assim, é muito complexo, né? Na verdade, vocês criaram toda uma estrutura, todo o ecossistema para poder inovar. Mas eu acho que uma peça fundamental aí para vocês fazerem isso é o Empório, né? Vocês têm um Empório que é o espaço onde vocês podem testar tudo que passa pela cabeça de vocês aí, todos os projetos, e é um espaço controlado. Então você pode colocar tecnologia lá, você pode agregar de repente uma experiência que vocês desenvolveram, vocês podem fazer análise de consumo mesmo ali dentro e trazer insights disso aí para expandir, né? Para poder escalar isso aí. Como que funciona no caso do Empório? Cara, eu fico super feliz assim de ter o Empório, né? De ser responsável pela frente Só vamos explicar pro pessoal o que é o Empório, né? O Empório são as lojas... Vamos contar. Na verdade, o Empório, ele é uma loja da Nestlé, e aí a gente fala que o Empório é uma experiência omnichannel, né? Uma loja que eu não vou falar é uma loja só física, a gente tem uma expressão também em e-commerce, canais digitais e por aí vai, mas o Empório é um empreendimento omnichannel da Nestlé, onde a gente tem 9 lojas físicas, São Paulo, Bahia, Espírito Santo. Ele nasceu como o Grêmio da Nestlé, né? E aí a gente tem um portfólio com cerca de 1.500 produtos das marcas da Nestlé. Então, Purina, L'Oréal, Nespresso, Nestlé Professional, Garoto, enfim, todas as marcas da Nestlé estão aí presentes nesse espaço de venda omnichannel. A gente pode comprar tanto fisicamente quanto pelo canal digital, e ali vira um grande laboratório para a gente testar a inovação, né? Seja inovação do ponto de vista da experiência do consumidor no consumo físico, seja no modelo digital pelos nossos canais de e-commerce. Então, muito da evolução, né? Muito do que a gente pensa em inovação, sobre portfólio, sobre design de experiência, sobre novo modelo de negócio, a gente consegue aterrissar isso e, de uma maneira muito rápida, testar isso direto com os nossos consumidores por meio do Empório Nestlé, né? Então, hoje é legal, porque a gente tem uma capilaridade que é bem interessante. A gente tem hoje entrega em todo o estado de São Paulo, a gente está numa expansão bastante intensa, a gente está fazendo todo um movimento de capilarização para chegar por diversos canais em diversos clientes. Então aqui hoje a gente tem parceria firmada com Uber Eats, com iFood, com Corner Shop. Então por meio de diversos canais você consegue encontrar o Empório Nestlé. E a parte legal disso é que a gente consegue testar a inovação e estar perto do consumidor por diversas vias, né? Vou só contar um caso de vocês, assim. O que vocês fizeram no Dia dos Namorados? Desculpa. O que vocês fizeram no Dia das Mães? E que só foi possível fazer no Empório. Dia das Mães foi um negócio super legal, assim, né? A gente passou um Dia das Mães bastante diferente aqui no Brasil, acho que no mundo, né? Mas vamos falar do Brasil, porque o feriado foi o Dia das Mães regional aqui, onde a gente dificilmente conseguiu encontrar nossas mães, né? Cada um na sua casa. A gente estava num contexto onde a gente estava aí fazendo quase que uma prática de isolamento social e tal, e a gente começou a pensar, poxa, a gente tem um canal que está ganhando capilaridade, que tem produtos que as pessoas procuram, por que a gente não consegue amarrar outros atores nessa rede para desenhar uma experiência para as mães, né? Nesse mesmo tempo, tinham vários negócios que estavam fechados aqui em São Paulo. Então, o CEAGESP estava fechado, os floristas eles não estavam também conseguindo escoar os produtos, fazer uma venda das flores. Então, o que a gente fez? A gente articulou uma cadeia, e aí foi num tempo recorde, a gente fez isso em 4 dias. A gente articulou uma cadeia junto com uma florista parceira, e a gente começou a comercializar dentro do Empório Nestlé buquês de flores em 2 formatos. Um formato pronto, que ele ia num mix junto com os chocolates da Nestlé e tudo mais, e num formato onde você comprava as flores brutas, você ganhava uma aula digital da florista com os chocolates Nestlé e você podia mandar esse pack para sua mãe.
né? E aí ela aprendia, entrava lá no espaço online para aprender a fazer o seu próprio arranjo, tendo a aula com essa florista parceira. Então, isso é um tipo de coisa que a gente só consegue fazer rápido e que gera valor em diversas etapas dessa cadeia, né? O consumidor que quer presentear, ter ali dentro de um espaço categorias se complementando, né? Então, flor, chocolate, outros produtos. As mães que estavam em casa que puderam ter essas experiências diversificadas, né? De receber chocolate com flor ou chocolate com a opção de aprender a montar o seu próprio arranjo, e a gente puxa a demanda de uma cadeia que estava bastante fragilizada nesse momento, né? Que é a cadeia dos produtores de flor, dos floristas, que, enfim, estavam com seus negócios aí fechados. Então, isso é um exemplo muito legal, assim, de como que o Empório consegue ser um acelerador da geração de propósito e aumento de valor dos negócios da Nestlé, tá? Porque a gente consegue fazer esse tipo de coisa muito rápido. E não foi só no Dia das Mães, né? A parte legal é que, assim, a gente fez isso no Dia das Mães, a gente aprendeu com essa operação, né? E a gente repetiu isso no Dia dos Namorados, já incorporando esses aprendizados, né? Então, poxa, qual que é o melhor mix de chocolate com o melhor mix de flor? Qual que é o tempo que essa flor tem que chegar? A gente calibra, né? E melhora em ciclos curtos. Então, a parte bacana de tudo isso é que o Empório, ele acaba para a gente sendo um grande laboratório de aprendizado, né, sobre esse universo de canal, de varejo, e não é um concorrente do varejo, né? Isso que é o mais legal. O Empório, ele vem a somar nesse sentido, que a gente consegue ali desenvolver uma série de aprendizados onde a gente transfere isso para dentro das operações e não concorrendo com o varejo, pelo contrário, né? Criando formas de incorporar e de acelerar aprendizados ali dentro. Então, mas esse é o ponto, assim, porque muita gente vai pensar, putz, uma empresa do tamanho de uma Nestlé, cara, é o transatlântico para poder mudar rumo, aquele papo, né? E aí vocês conseguem fazer a coisa de uma forma tão ágil. Qual que foi o estalo, assim? Quando que você começou a perceber essa agilidade dentro da empresa? Que era possível ser ágil numa empresa desse tamanho? Cara, eu acabo até desconstruindo, às vezes, um pouco dessa ideia, né? A gente tem uma máxima cunhada aí de que as empresas antigas ou as empresas grandes em escala global, elas são transatlânticas e a gente não consegue fazer movimentação. Para mim, inovação é sobre captura de valor e sobre você conseguir dialogar com o seu cliente e gerar valor para esse cliente. Eu admiro muito as empresas que centenárias, né? Porque essas empresas conseguiram fazer isso em diversos contextos ao longo de muitos anos. Então, para mim, essas empresas sempre tiveram um DNA inovador, né? Um DNA do conseguir dialogar com o contexto histórico que elas estão e gerar valor para os consumidores naquele contexto histórico que elas estão. Então, para mim, a Nestlé, o que ela vem fazendo é continuar nessa trajetória, né? Da gente ter aqui estruturas e um olhar transversal sobre transformação digital, sobre inovação, para continuar fazendo essa empresa que é centenária ser atual e dialogando e entregando valor para o consumidor no contexto que a gente está, que é um contexto mais digital, que é um contexto plural, é um contexto hiperdiverso, é um mundo, vamos cair no jargão, é um mundo VUCA. Então, é parte da história natural dessa empresa e construindo coisas para dialogar com o contexto. Então, assim, eu fico muito feliz de estar nesse movimento, né? E aí, quando você fala, qual que é o turning point? Eu acho que o turning point é não perder essa visão que a Nestlé tem, né? De sempre estar criando estruturas e revisando o seu formato para dialogar com a sociedade, né? Para ter ali uma visão muito próxima do consumidor e trazer isso para que a empresa se oriente em função da demanda do consumidor e não o contrário. É o mundo que a gente está hoje, né? Não tem como ser muito diferente. E para quem não tem um empório dentro de casa, assim, para poder testar? Eu acho que é muito mais do que isso, né? É muito mais questão de cultura, né? Questão de pensamento, mais do que você ter aquele espaço para testar. Como que eu poderia fazer o que vocês fazem sem ter um espaço físico como empório, por exemplo? E eu acho que é muito legal a sua pergunta, porque o ponto não é o empório em si, não é a estrutura física ou digital. O ponto aqui é a mentalidade de protótipo rápido, né? O empório para a gente foi construindo essa plataforma de test and learn, de conseguir prototipar e aprender. Que bom que tem o empório, não é só o empório que a gente usa para fazer prototipagem de inovação,
Mas como você perguntou, para quem não tem uma estrutura de venda digital ou que não pode operar isso, você pode fazer isso com o teu parceiro comercial. Você pode fazer isso se você é o varejista dentro da tua loja. Você pode fazer isso dentro de uma gôndola. Você pode fazer isso no mercado da esquina. Você pode fazer isso numa plataforma digital, numa landing page que você cria e testa com o consumidor. Então, eu acho que é menos sobre qual é o tamanho que você tem, qual é a estrutura que você tem, e muito mais sobre um mindset de prototipagem rápida e test and learn. Como que eu consigo criar protótipos rápidos para provar as hipóteses que eu tenho sobre a evolução do meu negócio, fazer isso, claro, né, de forma estruturada, com indicadores de sucesso dessas coisas, e como que eu vou melhorando isso ao longo do tempo. É uma mentalidade de prototipagem e melhoria contínua. E isso, cara, você pode fazer na sua casa, você pode fazer numa empresa do tamanho da Nestlé, você pode fazer numa startup que está começando. Então, é menos sobre tamanho e mais sobre jeito de pensar. Exatamente. Bom, até agora a gente tem falado muito de case focado no B2C, né? A gente está falando de pensar no cliente final ali. Mas quando você pensa em B2B, isso também é um público da Nestlé, da Nestlé, né? Você tem as pessoas que são revendedoras ali. Quando você pensa nesse público, o que vem de exemplos aí de iniciativas legais que vocês fizeram? Cara, a gente também, né? Eu acho que a mentalidade é sempre a mesma, é conseguir fazer coisas rápidas, né? Então, em especial nesse momento que a gente está vivendo, né? Que a gente começa a ser bastante desafiado em relação à estrutura tradicional do negócio do varejo que a gente tem, o last mile, muitas lojas fecharam nesse contexto. Então, a gente também pensou, poxa, como que a gente pode se colocar a serviço desses parceiros para que a gente mantenha essa cadeia toda funcionando, né? Então, a gente lançou uma ação, que é o Nestlé Até Você, que a gente passou a atender mais de 10 mil pequenos varejistas, ajudando esses varejistas a estruturar digitalmente o negócio deles, né? Então, isso foi uma parceria que a gente fez no Mercado Até Você com a Fintech e Banks, e aí a gente conseguiu estruturar um modelo de plataforma digital, onde o pequeno varejista consegue customizar a sua loja digital ali, ele consegue impulsionar a sua comunicação, claro, com a gente fazendo toda essa estrutura, para ele operacionalizar a sua venda também por meio do canal digital. Então, eu acho que tem muito disso, quando a gente fala de inovação e transformação digital da Nestlé. É olhar para isso com um olhar de ecossistema, e não só da Nestlé como um todo, né? Mas esses parceiros do varejo, eles estão com a gente, eles estão na nossa rede. Então, como que a gente consegue colocar os nossos assets de inovação, de transformação digital, de entendimento em venda digital, também para impulsionar esses negócios, né? Então, uma parte que é muito legal é que a experiência está sendo bastante bacana. Claro, a gente também fez isso rápido, a gente também tem muita coisa para evoluir, muita coisa para aprender, mas para o usuário é algo que é muito interessante, porque ele consegue gerenciar sozinho ali a loja, o e-commerce, a loja digital dele, pagando uma taxa de 3,9% por transação. Então, é uma taxa muito baixa comparado às experiências que a gente tem de mercado, e a gente conseguiu articular e arquitetar toda essa plataforma para embarcar o pequeno varejo. E isso, para a gente, é muito legal, sabe? De pensar o impacto que a gente tem, né? Não só no consumidor final, mas nessa rede de negócio que a gente faz parte. Bom, mas tem uma questão até educacional aí também, né, Bruno? De inclusão digital também dessa turma, né? O pessoal não estava muito acostumado com vendas digitais, por mais que isso fosse algo que a gente fala há tanto tempo, né? Acho que o pequeno agora está entrando nesse mundo com força. Não, é muito legal isso, né? Porque a gente também consegue criar aí algumas condições para viabilizar, porque nem sempre a gente fala, pô, isso já existe há muito tempo, mas nem sempre é fácil e acessível você conseguir fazer a digitalização do negócio, né? Então, dentro desse programa, dessa estratégia aí que a gente desenhou, o pequeno varejista, ele consegue criar sem ter custo nenhum, né, o seu e-commerce dentro do Mercado Até Você. A gente tem toda uma parte de treinamento, porque é isso, né? Não é só você ter a loja, é como é que você opera, é como dialogar com esse universo da venda digital. Então, a gente também investe bastante no treinamento para que essas pessoas consigam aprender e se desenvolver dentro desse uso do universo digital para a venda. E aquilo que eu falei, o custo de transação é baixo, né? Eles acabam não tendo custo. Eles têm aí um custinho de transação de 3,9% em cima da venda, o que é um custo baixo, né? Quando a gente olha para o mercado. E foi aquilo que eu te falei, né? Começou lá com mais de 10 mil e a gente não sabe onde isso vai parar, né?
Ali foi só o comecinho, já 10 mil logo no primeiro mês, embarcando nessa plataforma, e aí o céu é o limite. Tomara que realmente esse projeto cresça muito e que a gente consiga, como marca, né? Você falou bastante sobre o propósito dessas marcas lá no começo. Tomara que a gente, como marca, consiga estar a serviço dessa digitalização também dos negócios na sociedade que a gente está. Acho que isso exato, acho legal essa visão de comunidade, sim. Os exemplos que a gente está falando todos, né? Lá atrás você também citou as jogadeiras com a Ana Moser, mas tem um outro caso de vocês que é o Vende Bolo, que também tem muito disso, né? Vende Bolo, a princípio, cara, não era pra Nestlé estar fazendo, isso não é negócio da Nestlé, e de repente, quando você para pensar a fundo, tem tudo a ver, né? Não, tem tudo a ver, assim, como eu te falo, né? Essa parte de novos negócios pra gente, ela é super legal, porque ela expande um pouco a visão óbvia que a gente tem sobre o potencial dos nossos negócios. E aí é que eu acho que muita gente erra, né? Muita empresa erra. Tá olhando para a inovação do umbigo para dentro, né? Tipo, pro próprio umbigo. Esquece de olhar para fora. É exatamente uma visão contrária do que vocês estão fazendo, assim. Eu acho que tem uma... Bem, ninguém é dono da verdade. A gente também vai aprendendo conforme as coisas vão acontecendo. Mas eu acho que a Nestlé não é uma empresa de produto, né? A Nestlé é uma empresa de nutrição e bem-estar. E nutrição e bem-estar é muito maior que produto. Então, a gente sempre tenta trazer também essa visão de o que a gente pode construir em termos de negócio que enderece o universo de nutrição e bem-estar. Então, o Vende Bolo vem muito disso, dessa necessidade, dessa demanda social. Qual foi o grande motivador que a gente teve aí, né? A gente começou a olhar para uma jornada de consumidor que às vezes queria comprar um bolo. Todo mundo conhece uma boleira ou uma doceira. Isso é fato, né? Todo mundo já comprou bolo ou doce para festinha de aniversário ou algum momento especial de uma boleira e de uma doceira. E isso foi difícil. E aí eu vou te falar da pele do usuário. Porque você tem dificuldade para pagar, então geralmente você tem que pagar com dinheiro quando você vai buscar o bolo. Buscar o bolo já é uma coisa complicada, porque você não consegue receber o bolo em casa. Então, ou você tem que mandar um frete lá buscar, ou você tem que conseguir... enfim, tem dores aqui nessa jornada do usuário para você conseguir ter um bolo pronto, um doce gostoso na tua casa. Do lado dessa boleira, desse boleiro, eles têm as mesmas dificuldades, porque tem toda uma parte de transação de pagamento, de frete, que eles não estão estruturados para fazer, né? E aí começa uma camada que ela é maior ainda, que é um negócio que muitas vezes opera na informalidade, né? Então a gente tentou juntar todos esses eixos de valor, né? O usuário que quer ter o bolo, o boleiro que precisa ter um pouco mais de estrutura para operar essa venda, e a gente criou o Vende Bolo, que é o primeiro marketplace de bolos e doces do Brasil, né? E que tem tudo a ver com o Nestlé, porque a gente está falando de nutrição, de bem-estar, de felicidade das pessoas e de inserção na economia formal enfim, dessas pessoas que estavam trabalhando de maneira informal. Então a gente começou há um pouco mais de um ano. Eram 15 boleiros inicialmente. Hoje a plataforma já tem mais de 60 boleiros ativos e 520 na lista de espera. Tá? 99% desse público hoje são mulheres. E uma das grandes coisas, assim, né, que a gente fala de todo esse movimento da informalidade, da jornada das necessidades, mas tem um ponto que a gente reforça muito do locavorismo, de você conseguir comer o que está perto de você. Né? E isso é um grande propulsor do negócio. Então, o nosso marketplace está muito a serviço de tudo isso, né? E a gente está vendo um resultado super bacana desse modelo de negócio. Hoje a gente está operando na capital paulista, com planos aí de expansão. Até hoje a gente já fechou quase 8 mil pedidos, né? Então, assim, é muita coisa, se a gente for pensar num modelo de negócio ainda em escala piloto. Enfim, e um crescimento bastante interessante. Quando a gente pensa no negócio, né, o número de pedido ele cresceu cerca de 500% de março para abril desse ano. Então, a gente tem um potencial aqui, né, de gerar negócio, de gerar valor para as pessoas, que é incrível, né? Bom, agora comenta aqui do lado quem imaginava que a Nestlé era tudo isso, né? Agora, para fazer parte de tudo isso, para entrar no Vende Bolo, para entrar no Jogadeiras, como que faz? Assim, como entrar em contato com vocês? Gente, é só entrar nas plataformas dessas duas marcas. Então, Vende Bolo, você digita, para ficar mais fácil, né? É só escrever Vende Bolo,
no nosso famoso Google site de busca, o www.vendebolo.com, você vai chegar na nossa plataforma, seja para se cadastrar como um boleiro, seja para comprar os bolos, seja para conhecer o projeto. E Jogadeira é a mesma coisa, a gente tem plataformas digitais onde o público consegue interagir com a gente e fazer parte desses negócios. E tem também o Clube Nestlé Até Você, né? Que é quase que um programa aí de geração de pontos, né? Onde o varejista ele vai acumulando pontos que ele consegue trocar por uma série de coisas, seja para melhorar a sua loja, seja para ele intensificar aí sua venda. Então ele consegue pegar esses pontos e trocar por gôndola, por cesta, para melhorar o negócio dele, e isso também é uma forma que a gente tem de gerar valor para esse parceiro, né? Para esse parceiro que a gente tem nessa rede aí do varejo. Então, isso é mais uma coisa legal, assim, que quando a gente pensa na inovação, na transformação digital, são coisas que a gente tem que fazer, claro, visando o nosso negócio, mas, sobretudo, visando como que a gente impacta de forma mais ampla a sociedade e a rede que a gente está inserido, né? Perfeito. Bom, esse vídeo chega por aqui, essa conversa chega por aqui, mas quem quiser continuar entendendo um pouquinho mais aí do jeito da Nestlé pensar inovação, nossos links do LinkedIn estão aqui do lado, pode chamar o Bruno lá também, pode deixar perguntas no chat, a gente responde, tem também o grupo do Telegram do Varejo Summit, por lá a gente está sempre entregando mais conteúdo para vocês. Eu conversei aqui com o Bruno Oliveira, ele é Head de Inovação e Novos Negócios da Nestlé Brasil. Cara, brigadão demais por ter participado, valeu pela conversa. Joia, eu que agradeço pela oportunidade aí de estar batendo esse papo com você e de estar podendo, né, de contar um pouco sobre todas essas coisas que a Nestlé vem fazendo e de como que a gente está impulsionando a inovação e a transformação digital dentro dos nossos negócios. Obrigado pelo convite e a gente segue aí se falando. Perfeito, valeu, cara.